Seja muito bem-vindo a mais um webinar da Maior. Nosso compromisso é esse, de compartilhar com vocês sobre muitos assuntos relevantes a nível do mercado de investimento. Hoje o nosso tema, um tema muito relevante também, de muita curiosidade das pessoas, introdução ao mercado de ações. Então vamos entender o que são as ações, a importância delas, tanto a nível pensando em prol da empresa, que as compartilha, que as lança no mercado, quanto a nível de investimentos, e verificar alguns detalhes que são muito relevantes desse mercado. Vamos lá? Então, primeiramente, sobre uma ação. O que seria uma ação? A definição que muitas vezes é encontrada em alguns livros, tanto a nível acadêmico ou não, é que a ação é aquele menor valor, aquela menor fração integral dentro de um negócio. Basicamente, é um pedacinho de uma empresa. Então, esse pedacinho confere aí ao titular uma propriedade dentro daquela empresa. Se aquela ação for de um tipo, por exemplo, ordinária, ele vai receber lá o convite para participar das assembleias que ocorrem ali de modo ordinário ou extraordinário. Terá também o convite e a possibilidade de participar ali da dinâmica de entrega de resultados daquela empresa, ou seja, você passa a ser proprietário da menor fração integral de um negócio, de um pedacinho daquele negócio. A lógica para as empresas ela é muito relevante e a gente precisa salientar isso. Todo país desenvolvido normalmente tem algumas características em comum. Algumas delas são taxa de juros muito baixa e também um mercado financeiro e um mercado de capitais muito bem desenvolvido. A gente sabe que aqui no Brasil ainda existe um número ínfimo, um número muito pequeno, que está em uma vertiginosa onda de crescimento, mas ainda muito pequeno se considerada a população total aí do nosso país a nível de investimentos. As ações e a emissão de ações para as empresas é de extrema relevância. Uma empresa, considerando uma linha do tempo mais ou menos natural, ela nasce, ela cresce e aí ela chega numa encruzilhada, teoricamente uma encruzilhada positiva, em que ela, para crescer mais e para dar saltos realmente relevantes de crescimento, ela acaba tendo duas opções ali teoricamente comuns. Então aqui está a empresa e as suas opções, quando ela objetiva viabilizar esse projeto de crescimento normalmente relevante, a opção A, naturalmente, está vinculada a financiamentos nas instituições financeiras tradicionais, nos bancos. Então, ela pode vir aqui buscar um financiamento. A opção, até então, 2, o lado B da coisa, mas que em economias desenvolvidas vale salientar que já é o lado A, é no caso sim, essa empresa abrir o seu capital, essa empresa ir ao mercado de ações, emitindo papéis e, naturalmente, em troca, captando recursos, financiando assim o seu crescimento. Então aqui o mercado de ações, instituição financeira e aqui o seu sócio, agora aquele acionista, aquelas pessoas físicas ou jurídicas que participarem desse momento, que adquirirem ali ações daquela empresa. Qual que é a grande vantagem da empresa em ir para este caminho aqui, o caminho do mercado de capitais, e não ir para o lado do financiamento? Dentre várias situações que a gente pode abordar, bem como a isenção, não existem taxas de juros aqui, por outro lado aqui em cima tem, uma das grandes lógicas está ligada à questão do risco da operação. A gente sabe, uma empresa ela tem lá o seu melhor intencionamento e ela quer crescer. Chegou nessa encruzilhada, ela vai lá captar recursos por meio de um caminho ou de outro, objetivando crescer. Mas nem sempre as coisas vão dar certo. A gente espera que na maior parte das vezes essas empresas e seus projetos se realizem e realmente todos ali, os envolvidos, já ficam muito felizes dentro dessa jornada. Porém, a gente pode imaginar que as coisas podem ir muito bem ou que as coisas podem ir mal, ir de mal a pior. As situações não podem acontecer como às vezes está planejado. Vale salientar então que a instituição financeira, o banco no qual aquela empresa muitas vezes busca o financiamento, captando esse recurso, ele é sim um parceiro quando as coisas vão bem. Então faça um check aqui, tranquilo. O banco, a instituição financeira, é parceira no lucro do negócio. O negócio captou aquele recurso para financiar o seu crescimento, cresceu, parte desses lucros que o negócio agora dá e desse crescimento que a empresa agora experiencia, ela vai utilizar para pagar, para arcar com esses juros desse financiamento da instituição financeira. Por outro lado, se os projetos de crescimento não se materializarem, não forem tangíveis, por alguma razão o negócio der errado,
a instituição financeira nem sempre é parceira desse negócio no risco, né? E muitas vezes todas as exigências que a instituição financeira vai fazer vai levar esse negócio ainda mais para o buraco. Então, aqui eu já faço um X, porque nem sempre, né, as instituições financeiras, na maior parte das vezes, elas vão utilizar aquilo que ficou como garantia para o valor do financiamento. Exatamente isso vai derrubar ainda mais aquele negócio que não vê os seus projetos de crescimento se materializarem. No mercado de capitais, isso ocorre numa dinâmica um pouco diferente. É óbvio que a empresa vai lá, abre o seu capital, né, entrega uma parte ali do seu crescimento para aquelas pessoas, que podem ser pessoas físicas ou PJs, que vão adquirir essas ações em uma oferta pública, e também o negócio pode dar certo ou não. Qual é o grande X da questão envolvendo o mercado de ações? O acionista, essa pessoa que agora financiou o crescimento daquela empresa e compartilha com ela todos ali as benesses e também, caso dê errado. Ele é um parceiro no lucro do negócio? Sim. Assim como a instituição financeira era uma parceira no lucro do negócio, o acionista também é um parceiro no lucro do negócio. Porque se a empresa capta dinheiro via mercado de ações, os projetos de crescimento dela dão certo, ela vai para frente, ela anda, ela cresce. O que acontece? Ela possivelmente, encerrando seu exercício contado com lucro, ela é obrigada no mínimo distribuir 25% deste lucro sob a forma de dividendos. Além disso, ela pode distribuir esses proventos de outra forma, como juros sobre capital próprio. Além disso, o preço das ações se valoriza também, dentro daquele percentual no qual o acionista possui, também vai valorizar para ele. Então, positivo, o acionista também é um parceiro no lucro do negócio. E é aqui que está a grande questão. Caso o negócio não dê certo, caso os projetos infelizmente não se materializem, as ações daquela companhia comecem a despencar, aquela companhia comece a fechar ali seus exercícios, né, trimestrais e anuais com prejuízos ao invés de lucro, é óbvio, o acionista sempre tem aquela alternativa de vender os seus papéis. Mas em uma extrema desvalorização, o acionista também ali caminha junto, caso ele não venda, né, e caso aquela pessoa que compra segure o papel por um determinado período de tempo. Então, a empresa também tem parceria no risco do negócio. Exatamente por isso que as maiores empresas do nosso país, bem como as grandes empresas de todo o mundo, principalmente nos países desenvolvidos, quando vão captar largas somas de dinheiro, acabam utilizando esse mercado aqui em detrimento, né, dos tradicionais financiamentos bancários, em detrimento dos tradicionais financiamentos em bancos de fomento e outras instituições financeiras, porque elas não só querem parceria no lucro do negócio, mas também parceria no risco do negócio. E o acionista provém dessa segurança adicional para a empresa, ok? Pensando agora nos tipos de ações, né? Aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, nós temos alguns tipos peculiares de ações. Muitas vezes em outros países, quando você vai comprar uma ação de uma determinada empresa, ela só tem um tipo, né? Aquele tipo negociado dá direito a voto nas assembleias, você recebe ali os dividendos, mas aqui no Brasil existem diferentes tipos de ações que são representados tranquilamente quando você vai consultar dentro lá da sua instituição financeira, da sua corretora, os tipos de papéis e as ações que são negociadas de determinadas empresas, eles são facilmente identificados pelo número. Então vamos lá. As ações mais tradicionais, que são as ações que têm o final 3, por exemplo, a Vale, código dela, 4 letras, seguidas de um numeral, a Vale 3. Toda ação com final 3 é uma ação ordinária, né? Quando você clica e digita esse código, normalmente aparece o ON de ordinária nominativa. Uma ação ordinária é aquela ação trivial, tradicional, por mais que essa palavra aqui no Brasil às vezes tenha uma conotação diferente, né? Mas quando, por exemplo, se você mora em um prédio, tem um condomínio, vocês realizam as reuniões que estão previstas no calendário, elas são chamadas de reuniões ali, assembleias gerais ordinárias. Então é algo regular, é algo normal. Deveria ser ali a ação tradicional. Ela dá direito a voto e você também participa naturalmente dos lucros da empresa. Aqui no Brasil, existem também as ações preferenciais, que são representadas tanto pelo número 4, né? Por exemplo, a PETR4 ou a ITUB4, que é a ação do Itaú Unibanco, né, da holding. É uma ação preferencial nominativa, vai estar lá o PN. Com ela você não tem direito a voto
e você passa a ter um determinado direito ali a mais a nível de recebimento de dividendos em algumas situações especiais. Também existe a PNA, que seria a preferencial nominativa tipo A, representada pelo número 5, e também nós já tivemos ações aí PNB, preferenciais nominativas B, negociadas na Bolsa, né? Final 6, por exemplo, nós temos ainda a Eletrobras, que é negociada, Elet 6. A Vale, até pouco tempo atrás, nós tínhamos a Vale 5, ela voluntariamente foi para um novo mercado, tendo somente ações ordinárias, mas ainda nós temos a Usiminas, por exemplo, o SIM5, que é uma ação PNA, negociada na Bolsa de Valores. Todas elas não dão direito a voto nas assembleias, tendo algum tipo de distribuição ali um pouco mais diferenciada a nível de dividendos, mas também naturalmente proporcional ao valor e à quantidade dessas ações em relação também às ações ordinárias, que não perdem nesse sentido. O primeiro passo, a empresa quando vai estrear na Bolsa de Valores. Essa empresa ela faz um processo que nós chamamos de oferta pública inicial, ou IPO. A sigla muito comum é essa aqui, de Initial Public Offering, né? Ou oferta pública inicial. O que é o IPO? É a primeira vez daquela empresa, quando ela abre o capital, né? Até então ela tinha ali o seu capital fechado, suas ações em tesouraria ou de posse da própria empresa, e ela abre o seu capital, ela pela primeira vez distribui as suas ações a nível público. Existe uma certa diferença, existe também naturalmente muitas peculiaridades dentro desse processo, e vale salientar que é um processo que a empresa faz, existe um período de reserva, aqui é diferente, não é o acionista comprando ou vendendo ações da empresa, ele faz uma reserva, até porque aquelas ações ainda não estão em circulação, ele pode ser integralmente atendido ou não. E uma vez que a data de início daquele IPO inicia, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo, né, o IPO da Localweb, né, a empresa estreia até então na Bolsa de Valores, pode estrear com uma alta, pode estrear com um preço mais estabilizado ou pode estrear com uma queda das suas ações. Naturalmente que para essa empresa que agora abre o seu capital, né, para que ela possa usufruir praticamente dessa onda de recursos ilimitados que existe no mercado de capitais, afinal de contas, o IPO, a oferta pública inicial, representa aquela estreia. Depois a empresa pode muito bem fazer novas ofertas públicas toda vez que ela tiver um novo projeto de crescimento. Para que ela possa naturalmente usufruir desse bônus, existem alguns ônus que a acompanham. Um deles, que a gente nem pode talvez cravar como ônus, porque é algo realmente muito importante, não só para o acionista, mas também para a própria empresa. É o que a gente chama de governança corporativa, que é aquele conjunto de regras que a Bolsa de Valores, né, juntamente ali com os organismos que fazem parte do mercado de capitais, definiu como indispensáveis para que essas empresas de capital aberto, agora de interesse público, possam compartilhar com os seus acionistas. Então, dando alguns exemplos dessa benesse aí que surgiu nas últimas décadas, toda empresa SA de capital aberto, ela passa a ter um departamento novo, né? Assim como a empresa às vezes tem o seu departamento de recursos humanos, como ela tem lá o seu departamento financeiro, ela passa a ter um departamento que nós chamamos de RI, né? O relacionamento ou a relação com o investidor. O que é isso? É um canal aberto para os investidores da empresa ou não, né, dialogarem, buscarem mais informações, tirarem dúvidas sobre a empresa. Inclusive, é um caminho, e aí já vai uma dica, né, para você. Se você conhece alguém que possui ali, tem posse de ações muito antigas de algumas empresas que já nem existem mais com o nome que eram até então, né, já existem com outros nomes, muitas vezes empresas vinculadas ao setor de telecomunicações ou energia, né, pois lá no passado, quando se comprava muitas linhas telefônicas para uma empresa, ganhava-se algumas ações, ou quando se colocava, por exemplo, uma iluminação em zona rural, também se ganhava algumas ações. O caminho para você tentar buscar e saber quanto que elas valem em dinheiro de hoje, se é que valem, vai compensar realmente o risco, muitas vezes está ligado ao RI. O RI ele vai te informar qual que é o banco custodiante daquelas ações, afinal de contas, essas ações mais antigas ainda não existia a Câmara de Ações, a antiga CBLC, né? Ou seja, elas ficavam custodiadas em bancos, nas instituições financeiras, e vai dar o caminho para que você, nesse banco, busque ali e encontre a informação do valor real desses papéis hoje, para saber se vai compensar, realizar ali a burocracia necessária para tentar recuperá-los ou não. Então, o RI é um desses benefícios aí que toda empresa de capital aberto passa a ter que entregar para os seus acionistas.
né? Esse canal é realmente muito importante de distribuição. Outras benesses também vieram com a governança corporativa. Então, muitas vezes a governança corporativa, agora já no novo mercado, ela indica que todas as empresas que entrem na Bolsa de Valores, então todas que já entraram na metade dos anos 2000 para cá, só podem emitir ações ordinárias. Então, essas empresas que ainda têm ações preferenciais, preferenciais A ou B, são empresas que emitiram ações de modo mais antigo, muitas vezes ali nos anos 90, anos 80, já agora do meio de 2000 para frente, toda empresa que entra no mercado de capitais, ela já entra naturalmente e só com ações ordinárias. Também, a governança corporativa estipula muitas vezes a quantidade de negociações, né, e a quantidade de ações que tem que estar disponível ao pequeno investidor, ao público, é o que nós chamamos de free float, bem como outras regras. Então, nada mais é a governança corporativa do que um conjunto de regras que visa entregar cada vez mais transparência dessas empresas para o investidor, principalmente o pequeno investidor, que é aquele que muitas vezes ingressa na Bolsa de Valores com uma série de dúvidas, e são naturais, afinal de contas se trata de um passo novo que ele acabou de dar. Tranquilo quanto à governança corporativa? Vamos seguindo então. Próximo tema realmente bem relevante é falar sobre proventos e sobre as formas que você pode obter ou não recursos dentro desse mercado, que é o mercado de ações. Uma primeira observação muito relevante. O mercado de ações, ele naturalmente faz parte da renda variável. Então a gente fala agora de um conjunto de investimentos em que você não tem noção se ele terá, ao final de um determinado período de tempo, uma valorização ou uma desvalorização. Então o mercado de capitais, o mercado de ações, ele faz parte dessa renda variável. A gente sabe que para um investimento e para compor uma carteira muito saudável, sempre é recomendado que você tenha lá um pool de renda fixa para dar sustentação ali à sua carteira de investimentos. Também possa ter algum tipo de investimento de categoria multimercado, que não tem compromisso com nenhum fator de risco. E também, naturalmente, caso o seu perfil seja aderente, você tenha um perfil ali minimamente moderado ou mais arrojado, você tenha alguma coisa, mas não o inteiro, não o todo, no mercado de ações. Sobre proventos, né, as pessoas que investem em ações, seja por meio da oferta pública, ou seja, comprando e vendendo as ações já no mercado secundário, né, quando elas já estão em negociação, as pessoas naturalmente podem comprar essas ações optando e buscando uma valorização desses papéis. Então sim, é possível ganhar recursos se eu compro por um preço X e vendo por um preço acima, e também essas empresas, como eu já citei anteriormente, uma vez que elas fechem o exercício anual com lucro, elas são obrigadas a no mínimo distribuir 25% deste lucro sob a forma de dividendos. O dividendo, vale salientar, né, até o momento da gravação deste webinar, ele ainda é isento de imposto de renda para pessoas físicas. A gente sabe que essa é uma discussão que vem sendo feita. Então, os dividendos são uma forma realmente de proventos que este investidor, este acionista tem. A empresa também pode remunerá-lo de outras formas, como por exemplo os juros sobre capital próprio. Esse sim, já vem naturalmente tributado em 15%. Na fonte você já recebe ele descontado, afinal de contas é de obrigatoriedade da instituição financeira na qual você investe a recolher esse imposto e repassá-lo naturalmente para a Receita Federal. Dentro dessas maneiras, então, né, vale salientar isso. O dividendo, isento de imposto de renda para pessoa física. O juro sobre capital próprio, ele naturalmente ainda tem esse imposto e já vem na fonte. Por outro lado, se você compra e vende ações, vale salientar que você tem uma faixa de isenção. Vendas líquidas de até R$20 mil, independente do tamanho do lucro que você teve, você ainda hoje é uma faixa de isenção que a Bolsa dá principalmente ao pequeno investidor, você não precisará arcar com o imposto de renda. Mesmo que você tenha lucrado 50%, 100%, independente do tamanho do seu lucro, caso as suas vendas líquidas totalizadas dentro de um mês representem menos do que R$20 mil. Uma vez que você ultrapasse esse valor e dentro daquele mês foi apurado lucro, você deve pagar ali o imposto de renda, e é um imposto de renda que é pago de uma maneira diferente do que outros investimentos que nós estamos acostumados. Por exemplo, os fundos de investimento e os produtos de renda fixa, o imposto de renda já é pago ali no ato do resgate, o recolhimento é de responsabilidade da instituição financeira. Aqui não. O recolhimento, né, o pagamento, o preenchimento da DARF,
todo ele é de responsabilidade do investidor. E essa DARF ela deve ser paga até o último dia útil do mês subsequente. Então fica esse lembrete, pois ele é muito importante. Muitas vezes a Receita Federal demora a chegar até você, que não incorreu com os pagamentos devidos, mas quando chega, normalmente a punição ela é bem pesada. Então vale a pena estar andando aí de acordo com o mercado o tempo inteiro. Como eu falei que esse investimento ele é recomendado para quem tem um perfil moderado ou principalmente para quem tem um perfil arrojado, né? E mesmo assim não é indicado colocar toda a maior parte também ali do seu capital, vale a pena a gente falar sobre os riscos aos quais esse mercado está exposto. E a palavra risco, num primeiro momento, é muito relevante falar sobre ela, porque toda vez que a gente ouve risco, instantaneamente a gente tende a associar a algo negativo. E vale salientar que o risco nada mais é do que uma incerteza. E, para falar a verdade, de poucas coisas nessa vida, praticamente nada nessa vida, nós temos certeza, né? Nós estamos circulados aí por um conjunto de incertezas que fazem parte do nosso dia a dia. E assim é no mercado de capitais. Então, toda vez que a gente fala de risco, eu estou trabalhando aqui com uma incerteza, uma variável externa. Se é uma variável externa, naturalmente, de acordo com uma análise conhecida como análise SWOT, muito comum no mundo da gestão, ela pode ser convertida como oportunidade ou como ameaça. Os riscos dentro do mercado de capitais, vale destacar alguns deles. O risco setorial, que é aquele risco de algum evento que ocorra e impacte positiva ou negativamente um determinado setor. Então, por exemplo, alguma crise ou alguma situação que envolva uma empresa aérea, muitas vezes repercute por todo o setor e todas as outras aéreas, mesmo que não envolvidas, acabam sofrendo em razão daquele risco. Também nós temos o risco da empresa, que é aquela situação ou fato que ocorre e afeta exclusivamente uma empresa, né, dentro de um determinado segmento. E vale também salientar que existe o risco que nós chamamos de risco sistêmico ou risco global, que são aqueles fatos que ocorrem e que acabam impactando todos os segmentos ali da economia, ou quase todos, né? Como exemplo, a grande crise de 2008, né? A crise que impactou ali, iniciou nos Estados Unidos, mas acabou se alastrando e se tornando uma crise mundial, é um grande exemplo de um risco sistêmico que impactou realmente o todo. Como escapar desses riscos? A palavra-chave é diversificação. Diversificação é muito relevante, né? Naturalmente que eu falo não só da diversificação comprando em empresas diferentes, de segmentos diferentes, mas eu também falo da diversificação de estar em vários fatores de risco, como eu já citei anteriormente, renda fixa, multimercado e renda variável. Vamos aos exemplos. Um risco de empresa e um risco setorial, ou seja, aquele risco que afeta exclusivamente uma empresa ou exclusivamente um setor. A melhor forma de mitigar, de diminuir a incidência de ocorrência desse risco é comprando em empresas diferentes de segmentos diferentes. Vale ressaltar que você pode fazer isso de modo direto, comprando, por exemplo, via home broker, 4 empresas diferentes de 4 segmentos diferentes, ou você consegue fazer isso também de modo indireto, comprando um fundo de investimento em ações que distribui a sua carteira ali em várias empresas de vários setores. Bons exemplos desse tipo de fundo de investimento, felizmente, não faltam, são vários. E em relação ao risco sistêmico, uma vez que ele acaba impactando todo o mercado de renda variável, a melhor alternativa para tentar mitigá-lo, para tentar diminuir a incidência dele, é estar realmente distribuído em vários fatores de risco. Então, algumas aplicações, por exemplo, vinculadas ao DI, mesmo naquele fatídico ano da crise de 2008, como eu falei agora há pouco, eles não foram impactados, né? Aqueles produtos ali de DI com rentabilidade pré-determinada, pré-estabelecida, eles permaneceram ali entregando a sua rentabilidade. Isso pode ser muito importante para você que, mesmo pensando em investir em ações, pois é exatamente esse tipo de investimento que te dá liquidez após uma grande queda como essa para fazer preço médio, para comprar novas ações, diminuindo assim o seu preço de aquisição das mesmas. Afinal de contas, se você comprou a 10 e agora comprou a 5, você passa a ter os dois papéis a 7,5, não mais a 10. Então isso é o que nós chamamos de preço médio. Isso inclusive já faz um gancho ao último tópico que eu quero abordar com vocês nesse webinar, que é sobre os critérios, muitas vezes utilizados pelos investidores na hora de estar comprando ações. Basicamente, os investidores, e isso é feito em larga produção, em larga escala, tanto a nível de internet quanto a nível acadêmico de livros,
os investidores eles acabam utilizando ali, ou de modo combinado ou separado, duas análises que são muito famosas a nível do mercado de ações. A primeira delas, que nós chamamos de análise fundamentalista. O que seria a análise fundamentalista? É aquela análise fundamentada, baseada nos indicadores daquela empresa, né? Em todo o raio-x financeiro que aquela empresa divulga trimestralmente, depois consolidado de modo anual. Os analistas, eles vão lá, pegam, né? Ficam ali realmente por muitos momentos, capturando todas as informações que são extremamente importantes sobre a empresa. Tanto informações que estão nas demonstrações contábeis, por exemplo, no balanço patrimonial, que são as informações relevantes ali ao patrimônio da empresa, aquilo que ela tem e o que ela não tem, a sua dívida, a qualidade dessa dívida. Também informações que são extraídas de sua DRE, né, sua demonstração de resultado do exercício, que já são informações que já mostram um pouco mais sobre a eficiência da empresa. Como é que está ali, né, a sua capacidade de geração de caixa e mais caixa, como está a sua eficiência bruta, como é que está seu relacionamento ali com as despesas operacionais, as não operacionais. Todas essas informações são relevantes e compõem ali, fazem um compilado que os investidores usam, né, dentro da análise fundamentalista, principalmente para selecionar o que comprar, o que não comprar. Dentro de um determinado setor, qual empresa eu compro, qual empresa eu não compro. Você utiliza os fundamentos e coloca-os como base, né, balizando ali as suas análises de compra ou não de um determinado papel. Normalmente as pessoas que utilizam essa estratégia, focando realmente em comprar empresas boas e só comprar essas empresas boas, muitas vezes são, né, categorizadas aí como buy and hold. Né, e nós temos um investidor mega famoso, né, Warren Buffett, né, talvez aí o maior nome a nível de mercado de ações, é uma pessoa que basicamente só compra os papéis, né, o maior acionista, pessoa física de muitas empresas muito renomadas no mundo, né, e é realmente uma pessoa que se ampara na análise fundamentalista e a utiliza como bússola na hora de direcionar os seus investimentos. Também, uma outra análise que é utilizada e que o foco dela agora é menos no o que comprar, o que vender, e o foco é maior a nível de timing, é a análise gráfica, né? Que é a análise que utiliza ali de modo um pouco mais empírico os gráficos, e esses gráficos, o comportamento da massa, o comportamento dos investidores ao longo do tempo, partindo de algumas premissas e mostrando ali possíveis, prováveis pontos de compra e pontos de venda. Alguns investidores utilizam, né, a análise fundamentalista para fazer uma espécie de filtro definindo o que comprar e depois vão lá e utilizam a análise gráfica para verificar o melhor timing de compra daquele papel. E talvez lá no futuro um timing de venda também. Outros já utilizam essas análises de modos separados, que são naturalmente ali mais defensores de uma análise em relação à outra, acabam de modo algum aceitando a combinação entre elas, defendendo que uma seja utilizada sem a outra e vice-versa. Dentro dessas estratégias, vale salientar que, obviamente, você vai estar verificando o seu perfil, se você realmente quer capturar períodos mais curtos ou se quer fazer compras perpassando por movimentos mais longos a nível do mercado de capitais, e aí, naturalmente, vai ver uma análise que se encaixa muito mais à sua rotina, que se encaixa muito mais aos seus objetivos de vida, que se encaixa muito mais àquilo que você espera do mercado de renda variável e do mercado de ações em relação à sua totalidade da carteira de investimentos. Ficou claro? Para concluir, só realmente frisar para vocês que, por mais que seja um mercado que chama muita atenção, a gente que está nesse mercado todo dia, né, visualiza e respira esse mercado sempre, acaba envolvendo realmente muito com esse mercado, mas a gente sempre precisa deixar muito bem claro que uma carteira de investimentos equilibrada é uma carteira que não fica só exposta a um fator de risco. É uma carteira que diversifica os seus fatores de risco e, naturalmente, assim, passa a ter muito mais chances de sucesso, independente do momento que ela passa. Ok? Novamente, eu agradeço a presença de vocês, agradeço o apoio, nossos canais aí de comunicação estão sempre abertos, desejo a todos aí bons investimentos e precisando de qualquer coisa, fiquem à vontade para nos acionar.